Meu bom dia a todos os meus amigos do Facebook, todos os meus amigos, aqueles mesmo que ainda não conheço pessoalmente. Existem muitas pessoas no Face e outros que vão ser compartilhados e que vão chegar a estas pessoas. Um dia muito especial, nós estamos na celebração da Páscoa e não vou pregar sobre a Páscoa, mas eu quero felicitar a cada um dos meus amigos, todas aquelas pessoas que sempre estão conosco, sempre estiveram conosco, nos apoiando, nos assistindo e participando também das lives, daquelas lives que nós fazemos, sejam elas lives espirituais quanto informativas. Então, eu quero felicitar a cada um de vocês nesse momento com uma feliz Páscoa, né? Eu estava meditando na Palavra de Deus em Êxodo capítulo 12 e especialmente o versículo onde eu parei, que é o versículo 11, da importância da primeira Páscoa, da primeira celebração que foi ministrada mediante a vida do Moisés, não desse Moisés, porque esse Moisés aqui libertou o povo do Egito. Esse Moisés aqui foi o cara, esse Moisés aqui foi aquele escolhido por Deus para estar num lugar de evidência, num lugar de manifestação de poder, num lugar onde a eficiência de Deus ia se estabelecer, não em favor próprio, mas em favor do povo, em favor das pessoas, em favor de arrancá-las daquela condição de... Elas estavam no Egito como? Elas eram escravas. Os hebreus eram escravos no Egito. Os hebreus, eles eram mantidos sob o regime de Faraó, no nível de escravidão. E Deus, a Bíblia fala, lá em Êxodo, se não me engano, no capítulo 3 ou 4, que Deus viu a aflição do seu povo, ao 3, e resolveu descer. E aí é onde ele fala com o filho dele, com este libertador, Moisés, né? Temos dois libertadores, Moisés e o Messias, né? Dois nomes, que coincidência, né? Só que na vida real um está libertando o povo e o outro está privando. Mas vamos lá. Aqui Moisés, esse Moisés que eu estou falando, é o libertador da nação. É um libertador de pessoas. E neste último dia, que foi o último dia, onde os filhos de Israel, os hebreus, neste momento, estavam já partindo, já tinha tido, as 9 pragas já haviam acontecido sobre o Egito. Faltava-lhes a derradeira. E por que Deus não libertou os hebreus na primeira praga? Eu fico imaginando, por que Deus? Porque Deus disse, porque Deus avisou, olha, eu serei glorificado. Eu vou endurecer o coração de Faraó e serei glorificado nos seus carros e nos seus cavaleiros, em todo, e eles perecerão. Então, às vezes, muitas coisas negativas acontecem, que é um endurecimento de coração proposital, para que, num dado momento, toda a glória de Deus seja manifesta. E às vezes não entendemos muitas privações que nós passamos, muitas dificuldades. Aqui Deus permitiu que, por um tempo prorrogado, as pessoas, os hebreus, sofressem, mas tinha um motivo. Deus queria liberar toda a sua justiça sobre Faraó e sobre todos os seus cavaleiros, sobre todos os seus exércitos. Ou seja, Deus queria revelar o propósito dele. Deus, na verdade, queria realmente a justiça dele, porque a pior coisa para Deus é ver um filho Deus. A Bíblia diz que Deus viu a aflição do seu povo e resolveu descer. Ou seja, quando Deus observa a aflição do seu povo, quando Deus observa que você tem lutado, que você tem empenhado todas as forças para vencer, e às vezes as coisas não acontecem na sua vida. Então, às vezes é um endurecimento porque Deus vai revelar num determinado momento toda a sua glória, todo o seu poder. E este aqui foi o último dia, o dia da libertação.
E foi dito para que eles então comessem aquele cordeiro, que fizessem o sacrifício daquele cordeiro e que passasse o sangue daquele cordeiro nas vegas das portas, nos umbrais, e que naquele dia, naquela noite, o anjo da morte iria passar, iria matar, veja bem, iria matar todos os primogênitos na terra do Egito. Só que aqueles que tinham a marca do sangue, aqueles que tinham nos umbrais de suas portas a marca do sangue, ou seja, eles fariam um arco de sangue nos umbrais das portas, para que o anjo da morte passando e visse o sangue, diria que aquela casa estava comprometida, que aquela casa eram filhos de Deus e que não poderia ser tocada. Então, a marca do sangue é um símbolo da proteção. É o símbolo. Quando você nasceu de novo, você recebeu a marca do sangue de Cristo na sua vida. E isto é completamente suficiente para te dar proteção e livramento. Isso, se nós confiarmos, se nós crermos, se nós empenharmos toda a nossa fé em sabermos que nós temos a marca do sangue de Cristo, nós temos o poder de Deus, nós temos a marca do livramento nas nossas vidas, nós não vamos temer mal algum. Nós vamos estar tão confiantes em Deus, de que o resultado será favorável para mim, para a sua vida, que você vai descansar em Deus. Nós vamos descansar, nós vamos depender de Deus. Nós não vamos ficar ansiosos ou aflitos por coisa alguma, porque nós temos o quê? A marca do sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas. O dia do livramento, o momento do livramento, diz o texto bíblico, de maneira que comereis com seus lombos cingidos, com as sandálias nos pés, com o cajado na mão, comê-lo eis, à pressa, é a Páscoa do Senhor. Está em Êxodo capítulo 12, verso 11. E Páscoa é passar, do grego passar, é passar, né? Passar por cima. É livramento, é libertação, é sair do jugo, é sair da privação, é entrar na liberdade de Cristo, é fluir em Cristo, é fluir naquilo que Cristo conquistou, naquilo que Cristo já pagou na cruz do Calvário, é fluir nas bênçãos que Ele já nos deu. Você e eu já temos as bênçãos de Deus. Obviamente que nós temos o inimigo, o adversário, aquele que é contra a minha vida, aquele que é contra a sua vida, aquele que quer te destruir, porque a Bíblia bem fala que o adversário, que o inimigo, que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. No entanto, Jesus fala ali nessa palavra que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vida de Deus. O mais importante na nossa vida não é vivermos a nossa vida, mas desfrutarmos da vida de Deus. Quando eu vivo para mim mesmo, quando eu vivo para as minhas emoções, somente para os meus sentimentos, eu não estou enxergando uma vida que é tão elástica, tão infinita, tão interna, que é a vida de Deus em mim. Quando eu paro para ver que se eu capsular a minha vida terrena, se eu envolver a minha vida terrena com a vida de Deus sobre a minha vida, eu recebo uma blindagem e proteção do Senhor. Eu preciso crer que o sobrenatural de Deus será suficiente para guardar os meus passos, para guardar a minha vida. Isso se chama fé, isso se chama dependência de Deus. Então, quando os filhos de Israel estavam ali, tem toda uma narrativa, tem toda uma história de tudo o que eles passaram, toda a privação que passaram, porque todas as pragas que foram lançadas a fim de que Faraó fosse tirado da terra do Egito. Deus não queria destruir a cidade, Deus não queria destruir os inocentes que estavam dentro do Egito, as pessoas, a população do Egito. Deus queria destruir
o causador de males. Deus queria destruir Faraó e todos aqueles que tinham o poder de destruir. E ele precisava tirar da cidade. As criaturas, as pessoas normais, ficaram dentro do Egito, ficaram lá. Mas Deus precisava tirar aqueles que cometem a iniquidade, aqueles que cometiam o mal, aqueles que eram opressores para fora, para o deserto, para que lá a justiça de Deus se completasse. E muitas vezes, Deus está fazendo algo que parece difícil, que parece estranho. Tanto que muitos dos hebreus e aquele vulgo de gente que saiu juntamente com os hebreus, né, que a palavra diz que eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, isso totalizava uma saída de mais ou menos uns 3 milhões de pessoas que saíram do Egito naquele momento de libertação. Moisés, o verdadeiro Moisés, o libertador, o príncipe de Israel, ele libertou, ele trouxe para fora essas pessoas. No entanto, veio um vulgo de gente que reclamava que tinha privação de alimento, porque tinha uma hora certa para vir, tinha privação de água, mas era um momento, um horário certo e havia uma medida certa para ser colhida de comida e eles murmuravam. E quando se viam desprotegidos, logo pediam um príncipe para retornar para o Egito, porque não queriam o governo de Deus, não queriam o governo do homem de Deus. As pessoas, de modo geral, isso eu digo, não querem o governo de Deus. Elas querem o governo do homem porque veem no homem o suprimento, veem no homem o suprir de suas demandas. Mas não, Deus quer que nós venhamos depender dele, que você dependa dele, que você creia que se Deus usar pessoas, se Deus usar alguém, é porque ele está usando para um benefício dele, pela causa de Deus, porque Deus não quer que nós venhamos sofrer. Tanto que ele viu a aflição do seu povo e resolveu descer. Tanto que também outro texto lá que ele viu o quanto o povo de Israel estava sofrendo, quanto Sodoma e Gomorra estava no pecado, que ele também resolveu descer lá falando com Abraão e destruiu Sodoma e Gomorra. E muitas vezes Deus está nos dando alertas, sinais da sua volta. O estabelecimento do reino do anticristo, eu estava lendo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, se não me engano, 2 Tessalonicenses 2 e 1, ali em diante, quando o ministério da injustiça já opera, o iníquo já está operando, então o anticristo já está, o espírito do anticristo ali já está operando, e eu não vejo outra coisa diferente nos dias de hoje que o espírito do anticristo, não estou dizendo que o anticristo, mas o espírito do anticristo e também da apostasia, ali o texto fala, já está reinando. Mas ainda há um que resiste, a Bíblia fala ali que há um que resiste até que do meio seja tirado, então se manifeste o homem da impiedade, o anticristo, aquele que se usurpará o nome de Cristo, o nome de Deus, e se assentará como governo. Então, nós entendemos que o endereçamento ali, segundo essa epístola de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, está mostrando que é um tempo onde a aflição vai revelar quem de fato é um filho de Deus verdadeiro, é um filho que vai aguentar a batalha, que vai vencer, que está sendo provado, né? Nós seremos provados e nós temos que passar a provação. Mas voltando, essa Páscoa que se chama a ressurreição de todos nós, o livramento, quando nós falamos ressurreição, nós falamos que nós estamos deixando de sermos velhas criaturas, que nós estamos deixando de sermos homens terrenos e que nós estamos nos revestindo de uma couraça, de um revestimento de Deus, de uma imunidade de Deus, para que o maligno não venha nos tocar. Nós temos que entender e crer e confessar essa verdade como algo que é suficiente para nos dar proteção, para nos dar livramento. E também, não só ficar na defensiva, recebendo aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus, mas também podermos usar da eficiência do poder de Deus para
podermos produzir ou replicar os milagres que Jesus fez. Ele disse: vocês ainda vão fazer obras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, lá em São João capítulo 14, ele está dizendo que eu vou para o meu Pai e vocês vão fazer obras ainda maiores do que das que eu faço. Então, o importante não é só sermos livres das ciladas do diabo, não é somente recebermos o suprimento, a provisão para as nossas vidas, porque segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse no capítulo 4, ora, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades, das minhas necessidades. Então, eu creio que Ele vai suprir. Eu creio, nós já estivemos como igreja parecendo que estávamos num labirinto. Assim, você pode até notar, meu Deus, desapareceu todo mundo. Meu Deus, e agora? Meu Deus, culto pela internet, já ouvi dizer demais de pessoas aí que é uma furada, né? É uma furada, mas eu entendo que o culto pela internet não é para arrecadar dinheiro, o culto da internet não é para convencer ninguém a nada, mas é para manifestar Cristo para as pessoas, é para manifestar a verdade. Se não é para ficar criticando esse, aquele outro, jogando pedrada, se eu e você não temos condições de resolver aquela situação, nós enchemos blogs inteiros de comentários sem ter ao menos um norte, uma ideia para aquela pessoa que postou aquilo para resolver aquela situação. Isso nada mais é do que um locus de desabafo que as pessoas têm para despejar ali as suas amarguras, nada mais do que isso. Então, mas eu vejo, por outro lado, que a internet é algo que é para manifestar Deus nas pessoas, para que Deus se torne conhecido para as pessoas. Então é isso que a gente usa a internet. Muitos podem dizer que não adianta nada na internet. Eu também não vou dizer que adianta, mas também não vou dizer que não adianta. Mas é algo que eu posso expressar, que muitas pessoas podem conhecer Cristo, como é o fato de hoje. Poucos entendem sobre Páscoa. Eu também não quero encerrar a definição sobre Páscoa, simplesmente quero trazer uma luz diferenciada nesse sentido aqui. Muitas pessoas podem explicar detalhadamente e despejar um banho de teologia aqui. No entanto, eu quero dizer que a Páscoa é o livramento, é o selo, é a credencial, é o passaporte para a sua eternidade. E quando nós viemos na Páscoa, nós estamos estabelecendo este link de autenticidade que nos liga à eternidade. É isso, realmente rimou. É um link que nos liga à eternidade, a Páscoa, a ceia, né? Aquele relembrar da morte, do sacrifício e da ressurreição através do sangue. Então, isso tudo nos leva para perto de Deus e reata a minha condição de filho com Deus, ou me aproxima, melhor dizendo, de Deus, para que eu entenda e me torne-se cúmplice de toda forma e me torne inerente a todas as bênçãos e também as obrigações que fazem parte também do corpo de Cristo. Não são só bênçãos. Aqui existia um vale, eles estavam no deserto e era a última noite, eles precisavam estar preparados, todos eles com os lombos, ou seja, eles tinham que estar protegidos com aquela... Eles não tinham armaduras, eles tinham couraças, então eles colocavam aquelas couraças de pele de animais sobre as costas e eles colocavam o que eles tinham que ter bem era uma sandália boa nos seus pés, porque a caminhada seria longa. Então ele disse ali, olha, cingidos os vossos lombos e sandálias nos pés e um cajado na sua mão. O que Deus quer que eu tenha cingidos os meus lombos significa que eu preciso estar protegido, como Efésios capítulo 6, ali que fala sobre as armaduras. Cada armadura ali representa uma chave de oração. Cada armadura ali pode representar a oração em línguas, pode representar a meditação e a confissão da palavra, como descreve lá em Deuteronômio capítulo 6, que nós tivemos se encher da palavra, meditar na palavra, falar a palavra, trazer os filhos para a roda e compartilhar a palavra, que nós tínhamos que ali, conforme
está descrito, escrever a palavra em toda parte da nossa casa, andando pelo caminho. Oh, glória! Então, a indumentária de Efésios capítulo 6, para mim, é uma obra revelada, que são chaves de oração, que são equipamentos de Deus para a minha vida, para a minha proteção. Ou seja, não significa que são ali armaduras reais, no sentido que elas venham me proteger. Então eu tenho que agora fazer uma poupança grande para me proteger da crise. Não posso sair mais de casa porque senão eu vou ser contaminado. Eu vi ontem pessoas que realmente fecharam o seu portão e não saem de casa para nada, nem para ir no mercado, nem para ir na farmácia, nem para nada. Então, olhem só, o que o medo, a privação faz que as pessoas, faz um acuamento, faz que as pessoas entrem num caos psicológico. É tão prejudicial o caos dado pelas notícias ruins, quanto a própria enfermidade em si. Porque a enfermidade, se você for acometido e se você tem fé na palavra de Deus, você vai eliminar essa enfermidade do seu corpo. Agora, o caos que atinge a mente, que é fornecido pelas mídias, ele vem e afeta as tuas emoções para sempre. O caos, esse pânico que é gerado pelas informações, ele afeta os teus pensamentos, ele afeta as tuas emoções e produzem resultados negativos para a sua vida. Então, aqui, os filhos de Israel tinham uma coordenada: ficai todos em casa, não sair para fora, porque o anjo da morte vai passar. Mas, porém, todos aqueles que tiverem a marca nas suas portas terão o livramento. Então, portanto, estejam todos vocês cingidos os vossos lombos. Isso fala de uma proteção. Cingidos por causa do frio, porque eles iriam sair apressadamente. Por causa das intempéries, né? Toda aquela proteção que eles tinham que ter, e calçados os pés, porque nós ainda estamos nesse mundo, nós estamos tocando nesse mundo. Isso os pés fala da sujeira que pega, fala do pecado, que nós tínhamos que estar protegidos, então nós tínhamos que pôr sandálias nos nossos pés. Uma metáfora, isso aí, para os nossos dias, sandálias nos pés, porque no tabernáculo as pessoas tinham que lavar os pés para entrar no Santos dos Santos, né? Tinha uma bacia feita de espelhos das mulheres, que tinha a água onde eles tinham que, o sacerdote, antes de entrar, tinha que lavar-se, porque eles tinham que, por causa da sujeira, eles tinham que lavar os pés e as mãos. Eles tinham que lavar os pés e as mãos para poderem entrar no Santos dos Santos, para poderem adorar ao Senhor. Assim, a recomendação de Moisés: vocês lavem os seus pés, porque vocês precisam de proteção. Vocês não podem se contaminar, porque no deserto tem cobras, tem escorpiões. Vocês podem pisar num deles desprotegidamente e podem se ferir, espinhos, tem tantas coisas. Então, calçados nos pés. Fala-nos de uma preparação. Lá em Efésios capítulo 6 também fala dos calçados, que é a preparação, que é a proteção para os nossos pés. Uma das armaduras ali, dos utensílios da indumentária, que fazem parte da indumentária, era o calçado nos pés ali de Efésios capítulo 6, que compõe toda aqueles instrumentos de proteção. E orando em todo o tempo no Espírito Santo, versículo 18, que é a chave, que é o fecho da proteção, a oração no Espírito Santo. Então aqui está, queridos, a Páscoa, o livramento. Então, aquele que não tem a marca do sangue não está protegido? Olha, a Bíblia fala: eu não quero julgar ninguém, não posso julgar ninguém, não quero julgar ninguém. A Bíblia diz que todo aquele que crer será salvo, e aquele que não crer será condenado. Aquele que não crer será condenado. Não sou eu que estou julgando, foi Cristo que julgou. Cristo quem disse que se eu não crer em Deus, se eu não entregar minha vida para Cristo, Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, a Bíblia fala: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Então há um caminho de libertação. Se o povo de Israel
Moisés não ia arrancar o povo do Egito na marra. Moisés não ia pegar na marra, ó, eu vou levar vocês algemados para fora. Vocês vão na marra para o deserto. Eu vou levar vocês, nem que eu tenha que pegar um facão aqui e olha, se você não aceitar ir para o deserto, ir para a salvação, ir para a libertação, eu vou te matar aqui. Não, Moisés não diz. Todos que quiserem vir comigo, venham. Todos que quiserem se ver livres do jugo, da servidão de Faraó, venham comigo. Então isso nos fala do livre-arbítrio, das nossas escolhas, se a pessoa quer ou não quer salvação. Se a pessoa quer, então há dois caminhos. Existem dois caminhos, a salvação eterna e a condenação eterna. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, aqueles que querem crer, aqueles que querem Jesus, aqueles que querem a vida nova, que querem ressuscitar no seu espírito, renascer no seu espírito, então eles creem e querem ser revestidos da nova natureza, querem ser revestidos da nova vida em Cristo, querem que a sua vida, como eu falei antes, seja capsulada, seja amalgamada pela vida de Deus, para que eu então tenha a vida eterna. Então, quando a palavra de Deus diz que aqueles que não têm a marca do sangue serão condenados, de fato serão condenados, de fato receberão a justa medida pelas suas iniquidades. Não sou eu. A Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 22 que ficarão de fora aqueles tais, nem vou falar para não ofender ninguém, mas é a palavra que todos aqueles que cometem e todos aqueles que cometem a iniquidade. Então, é o julgamento de Deus, não é julgamento ou presunção de líderes, pastores, seja quem for. É a palavra de Deus. Se eu quero, é uma escolha. Eu ponho diante de vocês, diz lá em Deuteronômio capítulo 30, eu ponho diante de vocês a bênção, a maldição, a vida ou a morte. E Deus define, escolhei a bênção para que vivam. Então, a mesma coisa aqui, Deus queria, primeiro, derramar a sua justiça sobre aqueles que não se converteram, sobre aqueles que estavam oprimindo. Isso me fala de justiça, não a nossa, porque a nossa justiça é muito falha. A nossa justiça, ela é muito falha. A nossa justiça, ela é muitas vezes conveniente para com aqueles que ela quer ser conveniente. É isenta? Não posso julgar. Eu não posso julgar que ela é isenta. Eu não estou generalizando, mas vindo da Suprema Corte para baixo, a gente tem visto as decisões. E aí cada um faz o seu julgamento. E por que essa demora? Demorou tempo. Esse povo estava escravo por muitos anos no Egito. Estava por muitos anos escravos no Egito. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o momento do livramento chegou. O momento do livramento para a sua vida. O que as pessoas tinham que ser e fazer? Ficarem sujeitas à liderança de Moisés. Estarem sujeitas, todas aquelas pessoas que permaneceram sujeitas à liderança de Moisés, venceram, foram para fora, não foram acometidas pela morte dos primogênitos. E é isso que Deus quer. Deus não quer que você perca nada. E esse tempo permitido por Deus, de luta e privação, é porque Deus vai revelar toda a sua glória nos faraós do nosso dia a dia, dos nossos injustos juízes, dos nossos injustos políticos, dos nossos injustos governantes. Deus vai revelar toda a sua glória, não só no Brasil, no mundo todo. Agora é um tempo de revolução. Agora é um tempo de mudança, né? Não tem aquele ditado que no andar da carruagem as abóboras vão se ajustando? Nesse andar da carruagem, as abóboras aí vão se ajustar. Então, aquele que está sofrendo já não vai sofrer mais. Vai vir o livramento para a sua vida. Vai vir o escape de Deus para a sua vida. Por quê? Simplesmente porque você tem a marca do sangue de Cristo na tua vida. Você tem Cristo dentro de você. E uma vez que você tem Cristo, tem uma nova natureza, você é nascido de novo. O que aconteceu com você? Você recebeu o antídoto
de Deus para a sua vida. E aqueles que não receberam, então, mas não é o período da graça. Aí as pessoas pegam esse jargão da graça, né, e começam a distribuir gratuitamente para todo lugar, dizendo que há livramento para todas as pessoas. Não. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, o que acontece? O que acontece é que a graça está para quem quer se revestir da graça. A graça está, não está privada. Você, aquela pessoa que rouba, aquela pessoa que se prostitui, aquela pessoa que é um alcoólatra, aquela pessoa que não considera a palavra de Deus, se ela decidir no coração vir para o lado de cá, vir para uma vida com Deus, decidir que quer o céu de glória, que quer estabelecer, que quer se submeter àquilo que a palavra de Deus diz, ela sai debaixo da maldição. Ela se torna uma pessoa fiel. Então, o maligno não vai te tocar. O maligno não vai te tocar. A graça está para aquele que vai para baixo da graça e não para os que estão submetidos ou à mercê das inconsequências do mundo vil, do mundo pecador. Então, o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno e aquelas pessoas não estão debaixo da proteção, da marca do sangue, elas estão submetidas ou estão à mercê de sofrerem o dano, sofrerem o prejuízo. Então, em nome de Jesus, creia. E a nossa fé, ela é capaz o suficiente para modificar as situações das nossas vidas, a situação da sua vida. Se houver falta, clame pelo suprimento. Deus supre as minhas necessidades. E eu creio, nós como igrejas, eu sei que muitos pastores estão passando tremendas privações, principalmente as igrejas pequenas, muitas que não têm acesso à internet, muitas que não têm acesso à conta bancária, muitos que não têm acesso, muitos líderes, muitas pessoas pobres também, que não têm como nem fazer o cadastro lá para receber aquele dinheirinho lá que o nosso outro libertador dos nossos dias colocou para nós, né? O Messias de hoje colocou para R$600 em 2 parcelas para o povo, mais um monte de dinheiro despejado para ajudas do Estado. E não adianta, Bolsonaro só vai ser bom se ele sair do poder. Vai ser o homem mais bajulado da face da terra, por toda a esquerda, por todo o comunismo, quando ele sair do poder. Não adianta, por mais que ele faça. Ele pode fazer a Casa Moeda dia e noite, fazer dinheiro lá na Casa da Moeda e despejar para as famílias. Ele não vai ser bom o suficiente, porque bom é só Deus. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Os inimigos, porque é o pecado, é a maledicência, é a corrupção que torna as pessoas más. Nenhum daqueles que são opositores, que são pessoas que jogam pedra, na verdade, ou mesmo os que são contra a família, são contra a sexualidade do jeito que ela é hoje, mesmo qualquer pessoa, não são más, vistas aos olhos de Deus e limpas e purificadas do seu pecado, são pessoas que vão morar no céu, que vão habitar a eternidade. Mas há um véu, há uma cortina que separa a pessoa de Deus, que se chama pecado. Há uma cortina. Então, quando o véu do templo caiu, quando o véu do templo se rasgou, permitiu o acesso para que as pessoas que estão longe de Deus, para as pessoas que eventualmente vão para o inferno, iriam para o inferno, elas acessem daquilo que elas querem estar submetidas, que é a graça de Deus. Então, quando o véu se rasgou, ele permitiu então que as pessoas que não eram salvas, as pessoas que não tinham Jesus, que elas entrassem, que elas recebessem, que elas absorvessem da vida de Deus. Então, o livre-arbítrio está imposto, está colocado, está distribuído. Então, eu vou receber de Deus o tanto quanto eu quero de Deus. Não adianta você ficar parado, achando que a bênção vai chegar, não. Ela vai chegar o tanto quanto
eu quero de Deus, eu absorvo de Deus, eu mergulho em Deus. Então, não adianta, não é por como é que se diz? Por merecimento. Não é que você vai fazer por merecimento, mas é assim, o reino de Deus, como diz a palavra, é como aqueles que correm no estádio, né? E no final um recebe o prêmio. Não diz a palavra assim? Então, se você realmente está correndo, Paulo falou, olha, eu deixo as coisas que estão para trás de mim e olho para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Então, ele esquece, e é um momento hoje de nós esquecermos as coisas passadas, porque elas só trazem prejuízos. E as pessoas, muitas delas, as informações, têm trazido mais desgraça para as pessoas, mas que são desinformações, não as informações. As desinformações têm trazido prejuízo para as pessoas. Mas o que eu quero dizer aqui, que a marca do sangue, se você está em Cristo, se você vive as coisas de Cristo, você tem a marca da proteção. E todo essa celeuma de coisas que estão acontecendo são partes de um plano de Deus para revelar toda a sua glória no tempo do fim. Toda a sua glória. Deus atrai as pessoas, ainda que elas se tornem de dura serviço, ainda que o seu coração se torne endurecidos, também faz parte de um plano e processo de Deus. Porque a justiça de Deus precisa ser revelada. A justiça, a mão de Deus, precisa ser revelada. E qualquer que seja o meio que ele usar, é o meio de Deus. Então, aqui está. O que vai diferenciar é se eu creio e se não creio. O que vai diferenciar é se eu vou querer me revestir a minha vida com a vida de Deus, com a ressurreição, com a Páscoa de Deus. Se eu quero o livramento, se eu quero sair da terra do Egito, da terra da servidão, sair dos meus pecados e entrar na terra de Deus, na vida de Deus. É isso que vai depender. Vai mais para Deus, absorva mais de Deus. Eu vou parar por aqui. Eu estou até com chimarrão aqui porque eu não tenho nem água para tomar. Eu vou tomar esse chimarrãozinho aqui. Essa semana, quase todos os dias, a gente fez lives com palavras de Deus. E eu sei que Deus está querendo um tempo novo para a sua igreja, para o seu povo. Isso tudo nos leva à dependência. Isso tudo te leva à dependência de Deus, a depender. Talvez você não tenha chorado ainda aos pés de Jesus e não tenha essa prática de chorar. Você é forte. E não é o choro ou os sentimentos que vão definir a tua intensidade diante de Deus. Mas o choro, assim como um coração alegre formoseia o rosto, como diz a palavra, o choro também revela o meu arrependimento. Assim como as línguas estranhas é um sinal do batismo com o Espírito Santo, assim também as lágrimas fazem parte do meu arrependimento, do meu quebrantamento. Talvez você não tenha chorado ainda. Talvez para nos vermos livres do choro, nós murmuramos e reclamamos. Mas Deus está te chamando para perto hoje. Está te chamando para uma vida de comunhão, de conexão, de alinhamento. Deus está te chamando para viver a vida de Deus, para se lançar nele e a vida de Deus te absorver, a vida dele te absorver. Parece uma loucura se falar para a pessoa que não entende esse palavreado aí. Eles vão dizer, tá, é uma viagem. Isso é uma viagem. É uma viagem. Eu estou me preparando para a viagem. Uma viagem sem volta. E você está se preparando para uma viagem sem volta? A eternidade com Cristo? Aquele que não tem essa esperança, não tem esperança. Aquele que vive sem esperança é porque não encontrou ainda a esperança correta. Quão maravilhoso será o dia da nossa salvação, do nosso recolhimento, do recolhimento da igreja na face da terra. Eu vou orar agora para terminarmos. Essa é a Páscoa do livramento. As pessoas que querem sair do jugo da servidão vão sair.
Pai, são tantos os jugos, são tantas as batalhas, que não temos explicação para todas elas, Pai. Quantos filhinhos teus que sofrem hoje, quantos faraós espalhados pelo nosso Brasil, não porque são faraós em si, mas se tornaram pela beligerância das suas arrogâncias, das suas presunções, das suas prepotências, se tornaram por causa do pecado, por causa da massificação do erro, pela massificação do transtorno de personalidade que cada um absorveu, Pai. Quantas pessoas, Pai, que por mais que você ensine, elas não se quebrantam, por mais que você diga, elas não abrem o coração para a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente tua palavra tem o poder suficiente para libertar, para quebrantar. A tua palavra tem o poder da graça para libertar, para oferecer gratuitamente a salvação. A tua justiça virá rapidamente, apressadamente virá a tua justiça. Mas este é um momento de livramento, de escape, assim como foram nos dias de Noé, quando este homem pregou o fim de todas as coisas. As pessoas casavam, se davam em casamentos, o que quer dizer que as pessoas estavam se vivendo a sua própria vida, simplesmente, e não deram ouvidos a Noé, até que veio o dilúvio e os consumiu a todos. Pai, este foi um sinal que tu mesmo, Jesus, falou que seria, que as pessoas estariam tão distraídas ao ponto de se esquecerem do essencial, que é o resgate delas deste mundo tenebroso. Pai, mas que tu possas acordar cada uma delas, Pai, e que elas possam receber a tua vida, Pai, e serem envelopadas pela vida de Deus. Oh, meu Deus! Que a gente possa envelopar as nossas vidas, os nossos pensamentos, que as nossas emoções não aflorem para o sentido errado, que os atos e fatos que estejam protegidos pela grande mão de Deus e que eu não venha dar passadas, porque tu és a luz, a tua palavra é a luz para o meu caminho, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, então tu não vais me deixar vacilar, não vai deixar esse teu filho vacilar, e que todo este propósito, Pai, este jugo, esta privação que os teus filhos têm passado, Pai, que sejam apenas para revelar a tua glória e o teu poder, Pai. Eu profetizo que esse teu filho, essa tua filha se encha de fé, se encha de poder, se encha de alegria, que essa luta, essa provação é porque ali na frente a glória do Senhor vai resplandecer e um milagre esplêndido, sobrenatural vai vir sobre a vida dela, Pai. Que ela creia, que nós possamos crer, Pai, que nós não diminuamos a nossa intensidade de fé por causa da circunstância, porque, Deus, nós queremos submeter a Tua liderança. Tu és o nosso Moisés, o nosso verdadeiro guia, a nossa verdadeira proteção. Oh, Deus, assim, Pai, os teus filhos se encham de Ti, se encham do poder de Deus, se acheguem mais e mais a Ti, Senhor, porque é só um tempo, esse tempo acabará, esta vida, esse perímetro humano de existência acabará, dando lugar à vida de Deus, à eternidade de Deus. Meu Deus, oh glória. O Senhor está dizendo que a noiva dele, você é a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva do Cordeiro. Não vou mistificar a profecia aqui, vou conversar a profecia, ok? Você pode falar a profecia como algumas igrejas fazem, sem problema nenhum. Assim diz o Senhor, o ungido está passeando aqui, o cheiroso está perto. Mas também pode parafrasear a profecia. Claro, não tem nada de místico nas coisas de Deus para os filhos, porque a Bíblia diz que o espiritual discerne tudo e a ele é revelado todas as coisas. Então, submissos ao Espírito Santo, Deus está preparando você para a vida eterna.
ele disse que não é para você se preocupar com estas coisas, que a justiça dele está vindo, a justiça de Deus está vindo. Você, estamos absorvendo o amor de Deus. Você vai viver mais intensamente o amor de Deus, porque quanto mais você mergulha no amor de Deus, mais você é encapsulado, mais você é envelopado pela vida de Deus e a proteção da marca do sangue. É isso que ele está dizendo para você. Se preocupe em viver intensamente a vida de Deus. É isso que Deus falou. Se preocupe, foque na vida de Deus. A tua vida ser vivida conforme a vida de Deus. E a proteção se torna plena em você, em nós. Receba essa palavra. Em nome de Jesus, vamos terminar. Deus te abençoe e de repente amanhã fizemos outra de manhã e uma outra de noite. Talvez hoje à noite tenha algo diferente. E gostaria que você participasse dos cultos online nosso ou de outro seu pastor, tranquilamente, com o seu pastor, sua igreja. Ore, dê o melhor de si para Deus. Dê o melhor de si para Deus. Faça o melhor de si para Deus enquanto é permitido que você desenvolva a tua fé. Dê o melhor de si para Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Fiquem todos com Deus. Todos que participaram, compartilhem esta live, compartilhem esta mensagem. Deus abençoe. Feliz Páscoa a todos mesmo. Deus abençoe.